dia. A nossa leitura hoje é Gálatas 1, do 9 ao 12. Todos já abriram? Amém. Amém. A palavra de Deus fala: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes ensinou um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é o de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém. 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 Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Olha, se você gosta de marcar a sua Bíblia, você pode marcar esse trechinho que a Estela leu pra gente de Gálatas 1 aí. E eu quero reforçar para vocês o versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém. Amém? Amém. Essa leitura não foi escolhida por acaso. A gente começa hoje uma série de pregações na carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria de, os irmãos já me conhecem, de lembrar que eu não procuro o favor dos homens, senão não seria servo de Cristo. Então teremos quase 2 anos, um ano e meio mais ou menos, de uma palavra forte. A carta de Paulo aos Efésios não é uma carta que passa a mão na cabeça de ninguém. Bom, peço para vocês abrirem a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler nesse primeiro momento, do verso 1 até o verso 14, mas a nossa exposição hoje vai ser até o verso 6, do 1 ao 6. Mas eu quero que a gente leia até o 14 para que a gente tenha uma ideia do contexto e do que a gente vai falar. Deixa a tua Bíblia aberta. Se você gosta de anotar, se prepare. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, tenha ela marcada. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Se você gosta, mais uma vez, de marcar sua Bíblia, você pode marcar do 3 ao 14, que isso é praticamente um resumo do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa carta é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Eu acho que ela fica logo atrás de Romanos. Romanos é especial. Ela é bem curta, ela só tem 6 capítulos, mas é uma carta importantíssima e é chamada uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo ele esteve preso em Roma por 2 vezes e essa carta foi escrita durante a sua primeira prisão. Lembrando que Paulo esteve preso em Roma por 2 vezes em prisão domiciliar. Ele não estava encarcerado, ele estava dentro da sua casa com uma escolta romana na porta onde ele não podia sair, mas as pessoas podiam entrar, podiam visitá-lo e etc. Ele vai fazer inclusive referência na própria carta a ele mesmo como prisioneiro de Cristo. Ele vai fazer isso 3 vezes pelo menos. 2 vezes no capítulo 3, nos versos 1 e 13, e uma vez no capítulo 4, no verso 1, ele faz referência a ele mesmo como prisioneiro de Cristo. Ele tinha sido mandado para a prisão porque estava pregando o Evangelho, e ele foi acusado pelos judeus de pregar um outro rei que não fosse César. Mas ele tinha cidadania romana. Então, quando ele viu que a coisa começou a apertar muito para o lado dele, ele lembra aos romanos de que ele tinha cidadania romana, e dessa maneira ele apela para ser julgado pelo próprio imperador em Roma. E ele vai a Roma. Esse relato da viagem dele até Roma está registrado no livro de Atos. Aquela aventura toda, o naufrágio que ele passa, tudo isso está registrado no livro de Atos. E lá na prisão, Paulo toma o conhecimento de que os crentes da cidade de Éfeso, uma igreja inclusive que ele tinha fundado, também está registrado no livro de Atos, esses crentes estavam extremamente preocupados porque souberam que ele estava preso. E de alguma forma essa notícia causou preocupação aos crentes dessa igreja. E essa preocupação chega até o apóstolo. Então Paulo se sentia responsável ainda por aqueles irmãos e ele resolve escrever essa carta àquela igreja para dizer, olha, essa prisão que eu estou agora enfrentando, ela contribui, ela faz parte dos planos de Deus. O alvo da carta vai ser explicar que essa prisão faz parte de um plano que Deus traçou lá na eternidade. Paulo vai explicar que a ideia de igreja, quando Deus concebeu, criou a ideia de criar a igreja, ela vinha desde a eternidade, ela foi implantada na história, através do Evangelho, com a vinda do Senhor Jesus, foi fundamentada e expandida pelos apóstolos, e a razão é essa que ele estava preso, porque estava pregando aos gentios. Então o tema central dessa carta, o clímax dela, é a igreja de Cristo. É o plano salvador de Deus. Deus decide criar esse plano, e esse plano salvador é feito através da igreja de Cristo. E aqui eu coloco igreja com letra maiúscula, não é a igreja local, é o que a gente chama de igreja universal, universal no sentido que é a igreja daqueles que são escolhidos pelo Senhor, é aquela igreja que nós não sabemos quem faz parte dela, mas que é o projeto que começou lá na eternidade. Essa carta tem 2 divisões, ela é muito simples, ela tem uma primeira divisão do capítulo 1 até o 3, e é uma primeira parte mais teórica, ela é mais teológica, cheia de doutrina, e em que Paulo vai fazer uma exposição de como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, planejaram a igreja.
E a segunda parte, formada ali dos capítulos do 4 ao 6, o apóstolo vai listar os mandamentos, como a gente deve viver à luz desse chamado. Nós fomos chamados a ser parte dessa igreja. Então, como nós temos que viver à luz desse chamado? É uma parte bem mais prática da carta. Meu objetivo aqui é que toda vez que a gente encontre alguma passagem que nos ajude a entender alguma polêmica ou alguma questão prática, que a gente pare e gaste um pouco mais de tempo nessa passagem. É uma carta muito rica, como eu já falei. Eu tenho certeza que ela vai trazer muitas bênçãos, muito entendimento e muita instrução para a igreja. O nosso objetivo hoje é começar com a descrição que o apóstolo Paulo vai fazer do papel de Deus Pai na história da salvação, quando Deus Pai cria e imagina a igreja. É interessante você notar, por isso que eu pedi para você marcar, se você gosta, do verso 3 até o verso 14, no original grego, trata-se de uma única sentença. Do 3 ao 14. O apóstolo, ele tomou fôlego e foi. Nas versões mais conservadoras, como a Revista é Atualizada e a Revista é Corrigida, você vai ver que não tem ponto, no máximo um ponto e vírgula, porque trata-se, sendo fiel ao grego, de uma única sentença. Nas outras traduções, na que eu li, na Nova Almeida Atualizada, da NAA, e na NVT, que eu tenho recomendado muito, eles colocaram pontos em locais estratégicos. E por que locais estratégicos? Porque quando a gente examina essa sentença do 3 ao 14, a gente vê que ela foi cuidadosamente dividida e construída em torno das 3 pessoas da Trindade. Isso é muito interessante. Então você vai ver, se você tem uma dessas versões, a Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, ou a NVT, ou talvez, acho que a NVI também tem essa mesma divisão, né, Beto? Você vai perceber que a primeira parte está do verso 3 ao 6, que é nessa exposição que nós vamos focar hoje. Ela foca na pessoa de Deus Pai e ela vai se relacionar com tudo que foi feito no passado. A segunda parte vai do 7 ao 12, ela fala da obra redentora do Filho e se relaciona ao tempo presente. A terceira parte, versos 13 e 14, vai exaltar o ministério do Espírito Santo e vai apontar para o futuro. É a consumação que nós teremos, a nova vida que nós teremos no futuro. E uma outra coisa interessante, se você reparar, no final dos versos 6, 12 e 14, eles terminam da mesma maneira, para o louvor da sua glória. E são os 3 versos que fazem essas fronteiras. Então, o 6, que termina ali o trabalho de Deus Pai, para louvor de sua glória, o 12, que termina a obra do Filho, para o louvor da sua glória, e o 14, que termina o trabalho e exaltação do ministério do Espírito Santo, para o louvor da sua glória. Então, esse início de exposição é uma frase bem longa, dividida em 3 partes, cada uma delas falando do que essas pessoas da Trindade fizeram com relação à igreja. E nós começamos hoje com a obra do Pai, que vai do 3 ao 6. E um ponto de atenção antes da gente começar. A gente não tem na Bíblia a palavra Trindade. Inclusive, essa é uma das acusações que os cristãos sofrem, é dizer que o conceito de Trindade, não existe essa coisa na Bíblia, essa palavra. Principalmente os cristãos evangélicos são acusados disso. Realmente não existe. Mas existem várias outras passagens no Novo Testamento que tratam e vão referir as diferentes pessoas da Trindade como sendo Deus e participando da mesma forma da história da redenção. O próprio Senhor Jesus, lá no final de Mateus, na grande comissão, quando ele manda que todos saiam pregando o Evangelho,
ele diz que batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Bom, passada essa questão da Trindade, a gente vai passar rapidamente pelos versos 1 e 2, que é só o início e introdução da carta, onde vai falar: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ou seja, Paulo vai se intitular-se, nomear apóstolo de Jesus Cristo. Ele identifica a quem a carta é enviada, ou seja, os santos e crentes em Jesus que estão em Éfeso. Inclusive, manuscritos mais recentes, esse que estão em Éfeso não aparece. É interessante porque é uma das ideias de que se tinha que Paulo escrevia as cartas que eram chamadas cartas circulares. Ele criava uma carta para uma igreja, mas falava: gente, circula entre outras igrejas esta carta, porque o conteúdo dela é importante. Então o copista lá de Éfeso, ele tirava essa parte, porque era para circular entre outras igrejas. Então alguns manuscritos mais modernos não vai ter esse pedacinho. A sua Bíblia pode ter um asterisco, pode ter entre chaves, pode ter uma notinha de rodapé, isso tudo pode acontecer. E ele vai pronunciar uma bênção, né? Ou um voto de graça e paz, que é assim que Paulo sempre começa as suas cartas. A partir do verso 3, e eu peço que você sempre me acompanhe aí, a gente vai ver que o início ali que ele fala da obra do Pai, no plano da salvação, é tão maravilhosa a obra de Deus Pai, que nós temos de bem dizê-lo. E é assim que Paulo vai começar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa já bem dizendo a Deus pelo que ele fez, e Paulo na sequência vai começar a listar o que Deus fez. Tudo que Paulo menciona na sequência que Deus Pai fez está no passado, na língua grega. O tempo verbal grego aqui é interessante porque é um tempo que indica passado, mas com consequências para o presente. E a gente vai ter assim, acompanha no verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, está no passado. Verso 4, Deus nos escolheu nele, está no passado. Verso 5, nos predestinou para ele, também no passado. Verso 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu, também está no passado. Então, quando Paulo descreve todo esse início do que Deus Pai fez, tudo está no passado, indicando que é algo que já foi feito. E quando que isso foi feito? Na eternidade. Antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que tivesse humanidade, Deus elaborou, decretou, escolheu, predestinou, determinou que todas as coisas fossem dessa maneira. Tudo no passado. Deus não está mais hoje planejando a igreja. Deus não está mais escolhendo hoje os que serão salvos. Deus não está mais predestinando pessoas hoje. Ele já fez isso antes da fundação do mundo. E o que ele fez? A gente vai um por um, passando pelos versos 3, 4, 5 e 6. Primeiro no verso 3. Ele nos abençoou de forma rica e variada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. 3 verdades aqui para a gente reparar. Primeiro, a origem das nossas bênçãos. Deus o Pai nos faz ricos em Jesus. Ele, Deus Pai, é o dono do universo. Nós somos seus filhos e herdeiros. E essa é uma lembrancinha para nós de que
tudo é dele, por meio dele e para ele. Romanos 11, 36. Beto já vem pregando Romanos para a gente há bastante tempo. Segunda verdade, a natureza das nossas bênçãos. Nós temos toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, existiam muitas bênçãos materiais ao povo de Israel como recompensa pela obediência. Se você for pegar Deuteronômio e abrir, tem gente que tem até medo do capítulo 28 de Deuteronômio, porque o capítulo 28 é uma lista de bênçãos e maldições. Bênçãos pela obediência, que vão do versículo 1 ao 14, e as maldições pela desobediência, que vai do 15 até o 68. Ou seja, existiam muito mais maldições pela desobediência do que efetivamente bênçãos pela obediência. Mas o mais importante perceber aqui é que o espiritual, pelo que Paulo descreve a nós, é mais importante que o material. É claro, Paulo pode aqui no verso 3, ele poderia ter mencionado a bênção material também, porque a bênção material vem do Senhor. Mas as bênçãos espirituais são mais importantes. Por quê? Porque aquelas bênçãos materiais, saúde, riqueza, prosperidade, bens, todas elas têm a ver com esse mundo. E como esse mundo, elas vão acabar. Por outro lado, bênçãos espirituais têm a ver com a eternidade. O mundo vindouro, a nova humanidade que o Senhor está criando. Nesses escritozinhos de Instagram, volta e meia aparece, né? O que são 80 anos frente à eternidade? A gente vai viver o quê? 80, 90? Alguns afortunados vão viver o quê? 100 anos aqui. O que são 100 anos frente à eternidade que a gente vai passar com o Senhor? Terceira verdade, a esfera da bênção nas regiões celestiais em Cristo. Detalhe, querido, essa frase não aparece em mais nenhuma outra carta de Paulo. Em nenhum outro lugar ele vai dizer que as bênçãos elas são cedidas, dadas nas regiões celestiais em Cristo. As pessoas não convertidas, elas não estão interessadas, estão somente interessadas em coisas terrenas. Por quê? Porque é aqui que elas vivem, aqui é o lugar delas. Elas são filhas desse mundo. Lucas 16, 8. Mas a nossa vida, a vida do cristão, está focada no céu. Olha só que interessante. A nossa cidadania encontra-se no céu. Filipenses 3:20. O seu nome está escrito no céu. Lucas 10:20. O seu Pai está no céu. Colossenses 3:1. Nossa realidade como cristãos não é terrena. Todas as bênçãos são recebidas em Cristo. E essa é a maneira que Deus Pai usa para nos abençoar. Essa ideia vai aparecer 12 vezes nesses primeiros 14 versículos que nós lemos. 12 vezes. Só para citar alguns. Os crentes são fiéis em Cristo, verso 1. Escolhidos em Cristo, verso 4. Recebem a graça em Cristo, verso 6. Têm a redenção em Cristo, verso 7. São feitos herança em Cristo, no verso 11. E são selados em Cristo, no verso 13. Só para citar alguns. É através de Cristo que o Senhor Deus nos alcança. É através de Cristo que nós vamos a Deus. Ou seja, nós somos um povo abençoado espiritualmente, um povo cheio da graça e da misericórdia de Deus. E Paulo vai começar a enumerar duas dessas bênçãos. Por quê? Porque para Paulo, dessas duas bênçãos vão proceder todas as outras bênçãos que a gente pode imaginar. E a primeira bênção,
é a escolha que Deus faz no verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para a maioria das pessoas que escuta essa mensagem, a lista de Paulo está errada. Quando a gente fala que Deus elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a primeira reação de 99% das pessoas é: ué, mas a Bíblia não fala que Deus não faz acepção de pessoas? Porque se Deus escolhe uma, está deixando de escolher a outra. E se Deus não faz acepção de pessoas, como que a gente pode falar a respeito de escolha da parte de Deus? E fazendo um primeiro parênteses aqui, muita gente fala: mas isso não é justo. É a primeira coisa que falam: isso não é justo. O pastor Augusto Nicodemos, ele lembra a nós que o conceito de justiça está diretamente ligado àquilo que se tem direito. Ou seja, se você tem direito a algo e alguém lhe nega o direito, esse alguém está sendo injusto com você. O problema aqui é que nós não temos direito a nada. Se você esteve escutando a pregação do Beto em Romanos nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos isso, ou se você pelo menos passou pela pregação de Romanos 1, 2 e 3, você sabe que você não tem direito a nada. Então, se nós não temos direito a nada e somos merecedores do castigo eterno, Deus não está sendo injusto. Voltando ao verso 4, essa é a primeira bênção, a bênção que está no topo da lista de Paulo. Ele, Deus Pai, nos escolheu. E Paulo tem consciência de que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele usa o plural, nos escolheu, ele também tem certeza de que os cristãos de Éfeso também fazem parte desse povo escolhido. E eu não sei o que você acha a respeito da escolha ou da eleição, mas uma coisa eu tenho certeza, porque para o apóstolo Paulo era motivo de gratidão, era motivo de bendizer a Deus, não é motivo de ficar chateado, não era motivo de ficar preocupado, era motivo de louvor e adoração. Abre aspas, bendito seja Deus, porque nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Fecha aspas. Note o que Paulo diz a respeito dessa escolha. Primeiro, essa escolha foi feita antes da criação do mundo. A gente já viu, o mundo não tinha sido criado. O mundo não tinha sido povoado, a raça humana não existia. Deus já tinha feito uma escolha. Ou seja, essa escolha ela não foi baseada no seu comportamento, ela não foi baseada no seu mérito, ela não foi baseada na sua moral e nem na sua fé, se você viria a crer ou não crer. Porque você não existia, o mundo não existia quando Deus fez essa escolha. Essa escolha ela não é com base na criatura ou em qualquer coisa que haja na criatura, em nós. Segundo, Paulo diz que a escolha foi feita em Cristo, porque Deus nos escolheu nele. A escolha foi feita em Cristo Jesus. Não é revelado a nós o critério que Deus usou, porque Deus escolhe A e não escolhe B. Existe um critério? Claro que existe. A Bíblia não nos revela. Deus tem um critério, esse critério está oculto. Outra coisa, não se trata de pré-ciência.
de que Deus viu lá no futuro quem iria responder de maneira positiva à pregação do Evangelho e falou, então eu vou eleger fulano lá na frente porque eu já estou vendo que fulano vai responder. Você está tirando a graça, o trabalho de Deus e colocando na mão do fulano. Então não é mais Deus que escolhe, Deus só está escolhendo porque viu que fulano ia fazer. Toda a salvação é mérito e trabalho de Deus. Cristo é o centro, Cristo é a chave para que a gente entenda esse mistério. O propósito de Deus era dar ao seu Filho, e através do seu Filho, um povo. Olha só o que ele vai falar. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Na eternidade, antes que o mundo existisse, Deus determina o surgimento de um povo em Cristo, para que esse povo estivesse diante dele, Deus Pai, de maneira santa e irrepreensível. Ou seja, querido, a escolha de Deus não foi para que você vivesse de qualquer maneira. Deus nos escolheu para vivermos de maneira santa e irrepreensível neste mundo. Mas, quando a gente fala, quando o apóstolo fala aqui de irrepreensível, não significa perfeito. Todo o restante da Bíblia vai dizer para a gente que os escolhidos, os eleitos, eles pecaram e eles pecam. A Bíblia está cheia de exemplos, desde Abraão até o último em Jesus Cristo, depois dos evangelhos, de que todos pecaram. Então, quando Paulo vai falar irrepreensível, o objetivo final de Deus é que esse povo que ele escolheu não seja conhecido como um povo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso, impuro, pervertido. Mas um povo que seja reconhecido porque anda diante de Deus, ama a Deus e, acima de tudo, quer fazer a vontade de Deus. Para isso, Deus escolheu esse povo. E as implicações disso, elas são graves e sérias. Porque tem muita gente por aí que se diz eleita do Senhor, que faz parte desse povo, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição. Como que você faz para saber se você faz parte desse povo? Olha para a sua vida, querido. Você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adultério, de desonestidade e ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele. Deus nos escolheu com um propósito e quando ele chama os seus escolhidos, ele opera no coração desses escolhidos a transformação que nós vamos chamar de novo nascimento. E na sequência, santificação. Onde não tem santidade, não houve eleição. Não é que a minha santidade vai fazer com que eu mereça ser um escolhido de Deus, não. Mas a minha santidade é um sinal de que eu fui feito escolhido, que eu fiz parte dessa escolha graciosa que Deus fez antes da fundação do mundo. A segunda bênção que está na lista de Paulo, também não está na lista de praticamente ninguém, é a predestinação. Olha aí no verso 5 na tua Bíblia. Em algumas traduções está no finalzinho do 4 em diante. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Primeira pergunta, qual a diferença entre predestinação e eleição? A escolha, a eleição é o ato onde Deus separa entre toda a humanidade
aqueles que ele quis. Um número de pessoas que nós não sabemos para serem santas e irrepreensíveis diante dele. É um ato soberano, por critérios que a gente não conhece, mas que fazem parte da soberania e da sabedoria do Senhor. E predestinar é o destino que Deus vai dar a esses que ele separou. A escolha, a eleição é a separação, a predestinação é o encaminhamento, é o destino. Ou seja, esses que ele elege, qual é o fim dessas pessoas? Para que eles foram escolhidos? Eles foram separados e escolhidos para quê? E a resposta de Paulo está aí, querido, no verso 5. Leia aí, olha. Nos predestinou para ele. Duas palavrinhas. Para ele. Se você está com a NVT, ele vai usar para si. Então, por que Deus nos predestinou? Resposta, para ele. Para sermos dele, para sermos sua propriedade, para estarmos com ele eternamente, para gozarmos da sua companhia. E Paulo vai expandir isso no verso 5. Para a adoção de filhos. Deus nos adotando como seus filhos, nos recebendo como parte da sua família. Ou seja, fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, pertencermos a Ele, sermos protegidos por Ele, amados, queridos por Ele. Essa é a predestinação. E aqui a gente vai ter muitas implicações. Uma coisa que a gente não se dá conta, o fato de você ser um ser humano, não significa que você é filho de Deus. É aquela famosa, né? Pô, sou filho de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas não, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que foi escolhido e predestinado para isso. Nós não sabemos quem são. Quando a gente nasce, podemos dizer assim, entre aspas, somos todos filhos de Adão e Eva. É preciso que haja essa vocação, esse chamado de Deus. E como que Deus chama esse pessoal? Como que Deus chama os seus escolhidos? Através da pregação do Evangelho. O ponto agora que eu quero destacar, porque é esse ponto que Paulo está destacando, é que a predestinação é para que nós sejamos filhos de Deus e que não é possível ser filho de Deus a não ser por essa via, dessa maneira. Aliás, se o Senhor não chamar, se Ele não nos convocar, ninguém quer ser filho de Deus. É muito mais gostoso ser filho do diabo. É muito mais divertido. Eu sei porque eu já fui. E na época eu não queria saber de absolutamente nada relativo a Deus até o dia em que Deus fez cair a sua eleição e a sua predestinação no meu coração. E outra vez vai aparecer a expressão no verso 5, por meio de Jesus Cristo, Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou através de Jesus Cristo. Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Em Jesus nós temos todas essas bênçãos. E no final do verso 5, Deus fez isso segundo o propósito, ou na NVT, o bom propósito da sua vontade. Se você tem uma Bíblia de tradução mais antiga, a ARA, Revista Atualizada ou a Revista Corrigida, você vai encontrar segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? O bom prazer da sua vontade. Então, se você já se perguntou por que Deus fez isso, você não está sozinho.
É a pergunta número 1 que todo mundo faz quando quando escuta, essa pregação ou quando lê essa passagem. E geralmente vem assim: Deus sabia que Adão ia pecar? Sim. Deus sabia que o mal ia entrar no mundo? Claro. Deus sabia que a maior parte da humanidade ia querer o inferno e não ia querer se arrepender? Sim, claro que ele sabia. E aí vem a pergunta: então por que Deus cria o mundo assim mesmo? Resposta, querido: segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Não tem outra resposta. A resposta da Bíblia é que Deus, lá na eternidade, e eu vou usar aqui alguns termos humanos para a gente entender, ele faz uma conta. É claro que ele sabia que o mal ia entrar no mundo, é claro que ele sabia que Adão ia pecar. Nada disso acontece sem a vontade decretiva de Deus. Ele sabe da escolha de Adão, também não aconteceria se não fosse da vontade de Deus, mas lá no final, fechando a conta, Deus sabe, na sua sabedoria infinita, porque como o pastor Augusto Nicodemo gosta de dizer, Deus sabe o que faz, a gente é que não sabe o que diz. Ele vê que lá no fim, Deus levaria toda a glória. Você vai entender, não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor eternamente, por um povo redimido, livre do pecado para todo o sempre, se não fosse dessa maneira. Lá no reino, na eternidade, não vai mais existir a possibilidade de pecar. Lá no mundo original, lá no paraíso, onde Deus cria Adão e Eva, lá existia a possibilidade de se pecar. No novo céu e na nova terra não vai existir essa possibilidade de pecar. É por isso que foi necessário todo esse processo. Para que o pecado fosse cometido, para que o pecado fosse julgado, exterminado em Cristo Jesus, para que de fato pudesse haver felicidade eterna. Não existe felicidade eterna se a todo momento existe um pecado rondando ao redor de nós, com a possibilidade de cairmos, como era lá no paraíso. Então lá na conta final, lá na glória, não vai mais poder ter pecado. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele escreve num dos seus livros mais famosos, Confissões, ele diz assim: lá no paraíso eu podia pecar. Depois que eu pequei, lá no paraíso, eu não podia mais deixar de pecar. Mas depois que a graça de Deus me alcançou, eu posso não pecar. É uma escolha. Mas quando vier o estado eterno, eu não vou mais poder pecar. Você imagina um lugar onde você viva a eternidade na presença do Senhor, onde não seja possível cometer um pecado? Lembra Apocalipse 21, que o Beto tanto gosta? Toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais pecado. Mas para a gente sair dessa fase, eu posso pecar, para aquela fase onde eu não vou mais conseguir pecar, foi preciso passar por tudo isso. A entrada do pecado no mundo, a morte, a destruição, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e finalmente a glória eterna. Esse era o plano de Deus. E é um plano extremamente sábio e profundo. E nós nos curvamos diante desse plano em adoração, como Paulo vai nos falar lá no capítulo final de
no versículo, no finalzinho do capítulo 11 de Romanos. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Romanos 11:33. Por que Deus fez tudo isso? Resposta: porque Ele quis. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Como Paulo também falou lá em Romanos 9, a partir do versículo 20. Abre aspas. Essa, se você quiser também marcar, é ótima para toda vez que o seu coração entrar naquele modo ingrato e você começar, mas por que, Deus? Por quê? Você abre lá em Romanos 9:20 e você lê, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Sempre que esse sentimento de isso não é justo vier ao seu coração, você também pode marcar lá na sua Bíblia o livro de Jó, no capítulo 38. Jó acaba no 42, mas no 38 vai ter uma conversa. Na verdade, a resposta é a última resposta que Deus dá a Jó. Você pode marcar o 38 inteiro, se você quiser. Mas você pode deixar um marcadorzinho, porque sempre que você tiver chance de notar que o seu coração está entrando nesse modo, você abre lá em Jó 38. Jó se queixando da vida, e Deus vai aparecer a Jó no meio de um redemoinho, e ele vai falar mais ou menos assim para Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu as suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta os seus alicerces e quem lançou a sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse? E fez o amanhecer se levantar no leste? Você fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? Queridos, eu sei que essa doutrina da soberania de Deus, da escolha, da predestinação, ela é uma doutrina difícil para a nossa natureza humana, essa natureza caída e cheia do pecado. Mas eu queria te fazer um pedido aqui nessa manhã. Não diga por aí, como tantos, e a internet está cheia disso, que é uma doutrina antibíblica. Porque essa doutrina está na Bíblia. Não diga, querido, que é uma doutrina do diabo, como determinado pastor muito famoso já disse. Não diga isso. Diga simplesmente, olha, ela está na Bíblia sim, eu apenas não compreendo. Ela é ensinada na Bíblia, e ela vai do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Essa doutrina está lá. Você só precisa dizer, eu não consigo compreender. Mas a boa notícia é, a sua salvação não depende de você compreender. A sua salvação depende de você estar arrependido dos seus pecados, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há salvação senão mediante a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Aí está a sua salvação. Você se arrepende dos seus pecados, você crê que Jesus é Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados na cruz? Então você é um salvo. A sua salvação depende disso, não de uma compreensão exata e perfeita de todos os decretos do Senhor. Por isso, querido, eu abraço você como meu irmão, como minha irmã, mesmo que você não pense como eu nessa questão. E no final, Deus vai receber toda a glória.
Verso 6, Paulo vai dizer, para louvor da glória de sua graça. Ou seja, por que Deus fez tudo isso? Para que a sua graça fosse louvada, para que ele recebesse toda a glória, para que na eternidade afora, todos os povos redimidos glorifiquem a Deus, dizendo, que graça infinita, que bondade sem fim, que Deus maravilhoso. E eu queria terminar com algumas implicações práticas para nós. A primeira implicação é que a salvação dos nossos pecados, da condenação que os nossos pecados merecem, a salvação do inferno eterno, do tormento eterno, isso tudo é um dom de Deus. É obra de Deus Pai, do começo ao fim. Ele planeja isso na eternidade, antes da fundação do mundo. De maneira soberana, em amor, ele elegeu, predestinou um povo para ser dele, para serem filhos e viverem com ele eternamente. Tudo para a sua glória. É por isso que Paulo vai começar falando, bendito e glorificado seja Deus. Segunda implicação, se você faz parte desse povo, a nossa vocação, a sua vocação, a minha vocação é sermos santos e irrepreensíveis. Quem diz por aí assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui predestinado, eu nunca vou perder a minha salvação. Tudo isso é verdade? Sim, tudo isso é verdade. Mas se você usa isso como desculpa para viver no pecado, eu duvido que essa pessoa seja eleita. E quem me dá essa certeza é a Bíblia Sagrada. Uma pessoa que realmente foi eleita, que conheceu o amor de Deus, essa pessoa ela foi humilhada até o pó. Ela sabe que é pecadora, que ela merece o inferno, ela nunca vai usar a graça do Senhor Deus como desculpa para viver no pecado. Terceira implicação. Eu não conheço nenhuma outra doutrina que produza mais humildade, a mais profunda gratidão ao Senhor, quando você tem a consciência de que você foi alcançado, de que você foi escolhido e predestinado, e de que a graça do Senhor te alcançou. O pessoal adora dizer por aí com relação à doutrina reformada e às igrejas reformadas, mas eles são muito orgulhosos. Essa doutrina não deixa ninguém orgulhoso, querido. Nada vai nos prostrar mais no pó e na cinza. E a gente sempre deve se perguntar, Senhor, por que eu? Tem tantas pessoas melhores, tantas que têm mais condição, que poderiam servir ao Senhor de maneira mais fiel, por que eu? Quem foi alcançado pela graça de Deus nunca vai se sentir orgulhoso. Essa pessoa, com certeza, não sei se você já escutou, isso é famoso também na internet, o pastor Paulo Júnior uma vez falou isso. Se o Senhor me mandar para o inferno, eu vou para o inferno cantando, dando graças ao Senhor. Porque o Senhor é justo e verdadeiro, porque é lá que eu mereceria estar. Então, se o Senhor me tirar de lá e me levar para a sua presença, vai ser só pela sua graça. Essa doutrina quebra corações, ela não deixa ninguém orgulhoso, ela nos humilha. E eu também não conheço outra doutrina que produza uma maior consagração ao serviço de Deus. Porque se eu sou grato a Deus, se Ele me elegeu, me chamou para ser parte da sua família, como que eu vou viver? Se não para agradar a esse Deus. Aqueles que têm consciência desse chamado, são aqueles que querem servir ao Senhor da melhor maneira possível. Quarta implicação.
eu não conheço outra doutrina também que tenha maior empenho missionário. As pessoas também adoram dizer isso com relação à doutrina reformada. Ah, então se Deus já predestinou todo mundo, já escolheu, eu vou sair para ir para evangelizar, para quê? Deus não já escolheu todo mundo? Por que eu vou evangelizar? Isso mostra um desconhecimento muito grande do que a Bíblia fala. Porque a maneira que Deus determinou de chamar os eleitos é justamente através da pregação do Evangelho. É do anúncio da graça do Senhor. E porque eu sei que tem eleitos nessa cidade, é por isso que eu me esforço para que o Evangelho seja anunciado. Para que Deus, então, através da minha pregação, chame aqueles que Ele quer chamar de maneira irresistível. Se eu não soubesse que existem pessoas eleitas ali, eu nunca ia sair de casa para pregar o Evangelho. Porque sabe quantas pessoas querem a Deus por si mesmas? Nenhuma. Zero. Se você deixar essa escolha para a humanidade, sabe quantos vão querer vir? Ninguém. De novo, Romanos 3. Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, do 10 ao 12. É isso que a Bíblia fala. Se Deus não chamar, querido, não vai vir ninguém. Mas como eu sei que Ele vai chamar, porque existem pessoas eleitas, então eu saio de casa para pregar o Evangelho. Então não é uma doutrina que vai paralisar a igreja, que vai fazer com que as missões não aconteçam. É o contrário, essa doutrina é a base da evangelização. Porque eu sei que existem povos a serem alcançados, que Deus tem um povo aí fora, é por isso que a gente vai evangelizar e pregar o Evangelho a toda criatura. Você não sabe quem Deus escolheu. Como Deus apareceu para Paulo lá no livro de Corinto, isso está registrado em Atos 18. Perdão, ele apareceu na cidade de Corinto, e isso está registrado em Atos, capítulo 18. Ele fala assim para Paulo: Senhor, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Atos 18, 9 e 10. É claro que no nosso caso não existe garantia nenhuma de que ninguém nos fará mal, mas a ordem é a mesma para nós. Não calem a boca, não deixem de falar do Evangelho. Existem pessoas a serem alcançadas. Mateus 16 vai falar: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? São palavras do Senhor Jesus. Mas foi assim que Deus animou o apóstolo Paulo. Eu tenho povo nessa cidade, Paulo. Vai lá e prega o Evangelho. Porque é através dessa pregação que Deus chama os eleitos. Eu peço que Deus nos dê graça. Que essa palavra sirva de consolo, de conforto e sirva de profunda inquietação na tua vida. E eu queria que a nossa oração hoje fosse um pouco diferente. Eu quero que você feche os teus olhos, você curve a tua cabeça, que nada tome a tua atenção, mas que você consiga focar nas minhas palavras. É bem provável, querido, que existe uma pergunta agora que deva estar no teu coração. A pergunta é: eu sou um eleito? Eu faço parte desse povo? E eu quero que você faça essa pergunta. Não tem problema se você tem 30 anos de igreja.
Faça essa pergunta. Será que de fato eu faço parte do povo do Senhor? Como que eu sei? E você já tem a resposta número 1 hoje. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Examine a tua vida. É a vida de um eleito? É a vida de alguém que foi chamado para ser filho de Deus? Então, querido, se arrependa dos seus pecados. Tome uma decisão hoje de dizer: Senhor Deus, eu quero viver de maneira digna do teu chamado e da tua vocação. Pode ser que tenha alguém aqui hoje dizendo: eu tenho certeza de que eu não sou chamado, mas eu quero ser. E se eu não for eleito? Eu fiz tanta coisa, será que Deus vai me aceitar? Querido, se você sente isso no seu coração, eu quero te dizer que só o fato de você dizer eu quero, já é Deus na sua consciência falando ao seu coração. Se é esse o teu caso, a minha oração é que você se arrependa dos seus pecados, creia que Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse viver, que você se lance aos pés dele e pela fé diga: Senhor, me aceita, miserável pecador que eu sou. Lembra do texto de Isaías 55? Busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Então, se no seu coração você tem esse desejo de dizer eu quero, isso é prova da eleição do Senhor, isso é prova do chamado de Deus no seu coração. Aqueles que Deus não chamou, eles nunca vão querer. Eles nunca vão se interessar, eles não estão nem aí, eles querem viver a vida no mundo e eles vão ser castigados por isso. Mas hoje, esse Deus gracioso e perdoador, Ele chama a cada um de nós, que nós ouçamos o seu chamado. Pai amado, cheio de misericórdia, nós te agradecemos pela tua palavra. Recebe, Senhor, as orações de cada coração aqui, Pai. Chama aqueles que o Senhor escolheu. Que a pregação do teu evangelho toque cada coração e nos convença do nosso pecado, da tua justiça e do teu juízo. Recebe-nos, Pai, na tua família como filhos amados, queridos. Guarda-nos, Senhor, na tua mão e ouve, Pai, as nossas orações. Muda, Pai, as nossas vidas para que sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.